alunos, dando continuidade aos nossos assuntos, nós vamos falar hoje sobre o texto dissertativo argumentativo no Enem. Texto dissertativo argumentativo. O Exame Nacional do Ensino Médio, um dos principais meios de ingressar no ensino superior, adota o texto dissertativo argumentativo como tipologia textual para ser analisada. A prova de redação normalmente sugere temáticas com problemáticas sociais e contemporâneas da sociedade brasileira. Então, no Enem, é trabalhado principalmente, geralmente, o texto dissertativo argumentativo, que é esse texto, não é, que a gente já estudou, onde nós podemos expressar o nosso ponto de vista, emitir opiniões, não é, sobre um determinado assunto, geralmente problemas sociais e contemporâneos da nossa sociedade. Para tanto, o candidato deve estruturar o seu texto de acordo com as divisões já conhecidas, como introdução, desenvolvimento e conclusão, O aluno ele precisa ter esse entendimento dessa estrutura textual, onde ele vai ter que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Explicando novamente, na introdução, que é o início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou ponto de vista a ser defendida. Então, no texto dissertativo, logo na introdução, você tem que expor o seu ponto de vista, a sua opinião lá sobre o tema. Esse tema ele já deve aparecer já na introdução. Depois nós vemos a argumentação, que é o desenvolvimento, Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. Então agora você vai defender o que você colocou lá na introdução. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Então, aqui você vai tentar convencer o examinador, Convencer de que você está certo, de que você tem argumentos, convincentes e pertinentes. E a conclusão, que é o final de um texto dissertativo argumentativo, pode ser produzido de duas formas, enquanto síntese ou com propostas de solução, No caso da conclusão, por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. Geralmente, no Enem, eles pedem a proposta de intervenção. O que é isso? Eles vão dar uma determinada problemática para vocês vão desenvolver, falar sobre isso, e ao final, na conclusão, vocês têm que colocar uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de como solucionar aquele problema, entenderam? Por isso a importância da leitura, do conhecimento a respeito do assunto. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios e os objetivos. Então, você vai colocar sua proposta, não pode ser de forma superficial, rasa, Você tem que detalhar esses pontos aqui que eu acabei de falar. E aqui nós temos, um esquema, basicamente, de como estruturar esse texto, Olha, na introdução, qual é o problema? Você vai citar, um parágrafo, geralmente de 6 linhas, no máximo. Desenvolvimento, você vai colocar as causas e os efeitos. Por que se trata de um problema? Quais as causas, motivos do problema? Quais efeitos e consequências do problema? Existe alguma solução? Então, aqui você vai trabalhar com as causas e consequências, os motivos, daquilo que você está declarando. E a conclusão é a solução para o problema, Que também é um parágrafo, tá bom? Você não pode fazer uma conclusão muito extensa. Lembrem que a redação ela tem que ter no máximo 30 linhas. Então, uma conclusão por volta de 6 linhas também é o suficiente. E aqui um quadro resumo sobre essas etapas do texto,
Na introdução, deve apresentar a temática abordada, expor a tese defendida. O maior erro cometido pelos candidatos é de pensar que, pelo fato de corretores já conhecerem a proposta, o texto não precisa ser iniciado com a apresentação do ponto de vista de forma clara, né? Então, você tem que apresentar essa temática, tá? Não importa, você acha que o examinador sabe? Não. Você tem que apresentar. O meio deve apresentar as informações que dão respaldo à tese exposta na introdução. Elas precisam se articular de forma coesa e coerente, tá? E o ponto mais extenso é onde você vai desenvolver entre 2 e 3 parágrafos. E o final, que vai apresentar a proposta de intervenção, né? Que é aquela solução para a problemática. Ela tem que estar lá em sintonia com a introdução e com a temática, tá? Muito cuidado com isso. E aí as competências do Enem, né? Essa redação do Enem vale 1.000 pontos, sendo 200 pontos para cada competência, tá? Então, quais são essas competências? São 5. Domínio da norma culta, compreensão do tema, estrutura do texto dissertativo, ordenação lógica de fatos e argumentos, relevância das informações, coesões, encadeamentos conectivos entre os parágrafos, intervenção clara, cidadã e exequível, tá? Na primeira competência, analisa-se questões de ortografia, sinais de pontuação, linguagem formal. Na segunda, a questão da estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na terceira competência, se você conseguiu organizar bem, se as informações que você colocou são importantes. Na quarta competência, também a questão dos conectivos, se você ligou de forma organizada, se você conseguiu fazer isso, ligar os parágrafos. E a quinta, se a sua proposta ela é clara, se ela respeita os direitos humanos, se ela pode ser executável, tá? Esses aspectos. E para atribuir cada nota na competência, o corretor ele vai avaliar, né? Esses aqui são os níveis: desclassificado, precário, insuficiente, mediano, bom e ótimo, né? Ele vai analisar em que nível você está e aí vai ser atribuída a sua pontuação, tá, pessoal? Espero que tenham entendido aí como funciona essa questão das competências, né? Para que vocês possam, né, melhorar e se aperfeiçoar cada vez mais, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.